animado pela parte 2 aí de Apocalipse? É isso aí, gente. Queria fazer uma oração antes da gente iniciar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos nessa noite pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor cumpra tudo aquilo que lhe agrada. Que o Senhor fale aos nossos corações e que ela não volte para Ti vazia, Senhor, mas que gere frutos em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, traga correção, que a Tua palavra traga temor, que a Tua palavra traga amor, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos colocar nos Teus caminhos, ó Pai. E nessa noite, Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, os mistérios do Teu livro de Apocalipse, Senhor Deus, que é um dos livros, Senhor, com mais símbolos, ó Pai, mas que o Senhor tem o desejo de revelar a nós. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos e me concede graça, que eu seja um instrumento Teu aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Bom, agora eu vou precisar um pouquinho de luz aqui. Eu queria começar a série de hoje. Na série passada nós falamos sobre a volta de Jesus. Não falamos exatamente quando que Jesus vai voltar, porque na verdade é só uma informação que ninguém tem. Ninguém sabe ao fato quando exatamente que Jesus vai voltar, mas nós sabemos mais ou menos o período e a época que Jesus vai voltar, mas isso é algo que você vai descobrir um pouco mais nas próximas semanas desse capítulo de Apocalipse. Na semana passada nós falamos um pouquinho de que de fato Jesus vai voltar, da mesma forma que ele veio da primeira vez, foi confirmado através da palavra e ele veio. Nós temos também muitas confirmações de que ele também voltará. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Imagina, você tem um amigo que toda hora que você conversa com esse amigo, alguém que você gosta, alguém que você estima, toda vez que você conversa com ele, você conta algo da sua vida para ele, você conta um acontecimento para ele, ele põe você em xeque e fala: para, ô, não bota uma fé. Você está brincando, né? Está de brincation, igual o João Santana. Está de brincation comigo? Toda hora ele te põe em xeque e não acredita no que você está falando. Você tem algum amigo assim que duvida de tudo? Ou você é uma pessoa assim que duvida de tudo? Teu amigo está te contando uma história, você não acredita, você não bota uma fé. Agora, é saudável no relacionamento a pessoa que faz isso? Toda hora não acredita em nada que você fala? Não é saudável. Sabe, quando nós chegamos a nos relacionar com Jesus, nós temos que acreditar no que Ele fala, porque Jesus não pode mentir. E nós vamos ver nessa noite coisas que Jesus falou, coisas que Jesus declarou. E como Ele não pode mentir, essas coisas vão acontecer, amém? Então, que Jesus vai voltar é fato. Então eu vou pedir para você ler aqui comigo na tela. Nós vamos ler rapidinho 3 passagens bíblicas que falam da volta de Jesus. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ao soar da trombeta, volta ali um pouquinho. Dada a ordem com a voz do arcanjo, soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, que esse está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 52. Diz assim: num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Então, de novo aqui fala da soar da trombeta, no abrir e fechar dos olhos, sobre a volta de Jesus. E no livro de Mateus, essa história se repete de novo. Mateus 24 diz assim, 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão
os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos aqui, tem outras inúmeras passagens, só escolhi essas três para que vocês pudessem ver de como eles se repetem em livros que foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, acerca da volta iminente do nosso amado Jesus. Mas até que ele volte, muita coisa já rolou até o dia de hoje, e muita coisa ainda vai acontecer. E hoje nós vamos aprender sobre as coisas que têm acontecido, algumas que já aconteceram e outras que ainda irão acontecer. Por quê? Para que nós possamos nos preparar. É tão bom quando você recebe informação privilegiada, não é? É tão bom quando você recebe algo que você pode se preparar para e você não é pego de surpresa. Esse é o nosso amado Deus e o nosso amado Jesus, que deseja revelar para nós como nós devemos agir e o que há de vir. E eu queria começar com Apocalipse 4. Nós vamos ler um pouquinho da palavra nessa noite. Apocalipse 4, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta. Gente, para que serve a porta? Para entrar, né? Então, uma porta aberta aonde? No céu. Então, essa porta está falando de uma conexão entre o mundo no qual vivemos ao mundo espiritual, onde Deus e os seus anjos habitam. Sendo que a porta, ela realmente, normalmente é trancada do lado de dentro ou de fora? Do lado de dentro. Então, se Deus não abrir essa porta, nós não temos como entrar. Se Jesus não abrir para nós, nós não temos como ter acesso. E nós falamos um pouquinho sobre João, autor do livro de Apocalipse. Nós vimos que Deus deu acesso a ele ao céu, e lá ele pôde ver todas essas coisas que virão. Então, continuando, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui ele está dando continuidade ao capítulo 1 de Apocalipse, que nós lemos na semana passada, que João encontrou com Jesus. A voz de Jesus era como voz de trombeta, o cabelo de Jesus, os olhos de Jesus, tudo de Jesus era diferente. Ele nem reconheceu Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos e meio, mas ao ver Jesus naquele momento falou: uau, que coisa mais maravilhosa, que Jesus estava no seu corpo glorificado como Deus. E o interessante aqui é que essa mesma voz, o mesmo Jesus, abriu a porta no céu, e agora João entrou. E quando João entrou, Jesus disse para ele: suba para cá. Isso é maravilhoso, porque Jesus está dizendo o quê? Venha para o meu nível, venha enxergar o que eu enxergo, venha ver da minha perspectiva. Então, ele deu acesso ao seu servo João. E aí no versículo 2 diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Então diante de João estava o quê? Um trono. Um trono no céu. Quem que usa trono, gente? Rei. E quem reina tem o quê? Autoridade. Então, naquela cultura que João era inserido, ainda haviam reis. E João estava debaixo de uma autoridade, de um homem chamado César, o imperador romano. Roma mandava ali em toda aquela região, porque esse tempo era o tempo do Império Romano. Você estuda história, você pode conferir isso. Como a história comprova a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre está inserida na história. Então, João ele pôde ver ali e comparar o trono de César ao trono de Deus. Ele pôde imaginar o domínio de César, e quando ele olhou ali, ele viu o domínio de Deus. E o que ele viu foi
assombroso, foi maravilhoso. E diz que no trono do céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circuncidava o trono. É tão interessante aqui porque ele não conseguia assimilar a nada na terra, porque o que ele estava vendo não existia aqui. Então ele dizia semelhante como? Porque de fato ele não conseguia, é isso, é aquilo, porque de fato o que nós vamos ver no céu não existe nesse mundo. E aí ele diz no versículo 4, ao redor do qual estavam os 24 tronos, aí assentado neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Que cena! Uma vez eu estava vivendo uma fase na minha vida muito difícil. Eu morava na Austrália e antes de voltar ao Brasil, nós tínhamos um plano, eu, meus pastores da igreja que eu fazia parte, a nossa igreja C3, que é a matriz, fica em Sydney. Era para eu fazer uma temporada de 6 meses nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. E eu lembro que o pastor que ficou encarregado de me ajudar com essa transação de ir da Austrália para os Estados Unidos, ele ficou de me arrumar lugar para morar, arrumar alguma coisa para fazer lá, enfim. Eu conversando com ele, depois de uma grande frustração minha, porque eu tive um visto negado. Eu não sei se você já teve um visto negado, é uma sensação de rejeição muito grande. E a embaixada americana não quis ceder o visto, achando que eu iria para lá para morar e trabalhar ilegal, e não era nenhuma das minhas intenções. Eu queria simplesmente fazer um estágio na igreja nossa lá, me preparar melhor e voltar para o Brasil para começar a nossa igreja aqui em Santos. Então, eu sei que meu visto negado, meu mundo acabou, meu chão caiu. O que eu vou fazer agora? Meu plano de 6 meses nos Estados Unidos acabou. Eu estava juntando dinheiro para aquilo, estava animado com aquilo. E aí eu conversando com esse pastor, ele falou assim: Fábio, da última vez que eu chequei, Deus ainda estava no trono. E se ele está no trono é porque ele tem controle. Se ele tem controle, ele sabe do que você está passando e ele deve ter algo melhor para você. Eu não sei o que teria acontecido na minha vida se eu tivesse ido nos Estados Unidos e ficado lá esses 6 meses. Mas por não ter ido nos Estados Unidos e ficado 6 meses lá, eu vim direto ao Brasil e na sequência conheci minha linda esposa. Deus tem o melhor, amém? Amém. E uma esposa vale muito mais que 6 meses nos Estados Unidos. A minha vale. Mas quando você vê a questão do trono, João veio do trono, ele pode comparar o trono de César, que era quem dominava naquela época, e você pode pensar assim: poxa, mas cadê César hoje? O que é Roma hoje? Roma sai nos noticiários como uma cidade mega importante do mundo. Nós tivemos outros impérios, tivemos o império da Grécia. Como está a Grécia hoje? O pior país, a maior crise da União Europeia está concentrada ali na Grécia. Acho que 50% dos jovens estão desempregados. Então a gente vai olhando assim os outros impérios que foram grandes
poderosos, hoje tiveram seu trono, tiveram seu rei, mandavam e desmandavam, hoje estão em ruínas. Babilônia. Quem já ouviu falar do rei Nabucodonosor? Lembro do meu professor de história contando as aventuras de Nabucodonosor. E eu sei dizer que esse rei Nabucodonosor morreu, seu império acabou, e hoje a Babilônia, nos dias de hoje, é o Iraque. E se você quiser fazer uma visitinha lá, você vai ver que não está nada legal o Iraque hoje. Cadê a Babilônia? Mas quando você vê a perspectiva do trono de Deus, você vê que Deus sempre reina, você vê que sempre tem glória, você vê que sempre tem anjo adorando. E detalhe, esses anjos não estão obrigados lá adorando a Deus, eles estão lá porque eles querem. E existe toda essa adoração perfeita no céu. E sabe o que me faz pensar? Que louco! Meu, tinha 4 anjos, um monte de asa, tinha 24 anciões adorando a Deus, e eles cantavam aqui para Deus, dizendo que eles falavam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Aí todas as vezes no versículo 9, que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante de Deus, daquele que estava sentado no trono, e o adoravam, aquele que vive para todo o sempre. E eles lançavam suas coroas diante do trono e diziam: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber honra, glória e poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. A adoração do céu é intensa, a adoração do céu é perfeita. Agora, olha o que diz aqui no versículo 11: Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Existe uma diferença muito grande entre vontade e necessidade. Nós vemos aqui na palavra de Deus que nós fomos criados, tudo que há na terra foi criado pela vontade de Deus e não pela necessidade de Deus. Deus não precisava de nós, mas Ele nos quis. Não é muito mais honroso você ser quisto do que necessitado? Eu posso convidar você para jantar na minha casa, você conhece um contato que eu estou interessado, minha empresa está procurando alguém lá, eu estou precisando de um contato, e eu te convido. As minhas intenções eu só quero você na minha casa para arrancar o contato de você. Eu preciso de você porque você tem algo que me interessa. Não é diferente? Ao invés de eu convidar você por causa disso, eu convido você porque eu gosto da tua presença, porque eu desejo que você entre na minha casa e eu quero te abençoar com um delicioso camarão na moranga, que é o prato que eu mais sei fazer bem. É diferente ou não é? Deus não precisa de nós, mas Ele nos quis. Não é para a gente se sentir amado, não é para a gente se sentir quisto. Ele nos ama, Ele te ama, Ele te quer. Amém? Amém. A adoração no céu é perfeita, mas Deus quis que nossa galera aqui pudesse tocar e adorasse a Deus com as nossas imperfeições, que eu e você, mesmo acordando de manhã com aquele bafo que sola, você adora a Deus, Ele recebe nossa adoração, mesmo que imperfeita. É muito amor, gente. Só Jesus para mim. Se a gente vê esse amor de Deus, o quanto a adoração é intensa no céu, Deus também deseja que nós o adoremos, porque quando você adora, você se conecta com o céu, o que rola no céu começa a rolar no seu dia a dia, você atrai a presença de Deus, algo tremendo acontece, é algo importante que acontece tanto na presença de Deus, nós também devemos tratar com importância. Então, se você tem aquela mania de chegar só depois do culto de adoração, depois do louvor eu chego na igreja ali na hora da palavra. Ontem eu conversei com um colega que ele falou: não, no louvor eu não gosto de ir, não, eu gosto de chegar só dentro na hora da palavra, ficar sentadinho de boa. Está perdendo o melhor da festa. Nós amamos a palavra de Deus, mas não há nada igual estar na presença dele com as mãos levantadas. Não há nada igual sentir a presença do Todo-Poderoso. Seu coração abre, a presença de Deus vem.
quero encorajar você a buscar a presença de Deus. Ah, pastor, eu não gosto daquela música 3 que eles tocaram lá, tinha que bater palma, eu fiquei olhando no meu Facebook. Vamos engajar, né? Vamos engajar na oração, amém? Como devemos enxergar a oração? Nós vamos ler na sequência no capítulo 5, que no capítulo 5 tem uma cena, eu vou adiantar, depois eu vou voltar, tá bom? Adiantando um pouquinho no capítulo 5, fala de algo que aconteceu no versículo 8, diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que representam esse incenso? As orações dos santos. Olha onde vai parar a sua oração. Você já sentiu alguma vez que Deus não ouve suas orações? Eu já me senti assim, poxa, será que Deus não está ouvindo minhas orações? Aí quando você se depara com essa passagem, você vê que os anjos do céu seguram coisas, e não é coisinha não, são taças de ouro, não é taça de bronze, é coisas importantes, taça de ouro é importante. E ali tem suas orações são transformadas em incenso, e eles estão no trono, na presença de Deus. Nossas orações estão na presença de Deus. Olha que poderoso isso. Quando você está falando com o seu pai, no seu quarto, no secreto, clamando, suplicando, ela está sendo revertida em incenso na presença e no trono do Todo-Poderoso. Agora vamos ver o que acontece com essas orações? Uma ilustração perfeita. Quando eu estava no... Quem já foi com o Wet n Wild aqui? É legal, né? Diversão garantida, né? Eles não estão me pagando nada para fazer propaganda, né? Eu fui me divertir mesmo. Fiquei até bravo, que já era 5 horas, o parque estava fechando, a minha família toda queria ir embora, menos eu. Até sumi, ficava me procurando lá. Assumi que eu queria ir mais uma vez num brinquedo lá. E eu sei dizer que, gente, lá tem a parte da criança. Se você nunca foi, você consegue imaginar bem, que eu vou explicar. Na parte infantil, tem um balde gigantesco. Nos tobogãs assim, tem um balde. Esse balde ele fica enchendo de água. Quando ele fica cheio, ele fica numa inclinação que ele derruba toda a água que ele acumulou de uma vez só. E quando essa água cai, ela cai com muita força, faz um baita de um barulho. Meu filho chorava, toda vez que o balde caía, que ele ficava chorando por causa do barulho. E ele era bem menorzinho, né? A gente foi tanto, né? Mas ele chorava. E aí caía aquela água com tudo, e eu fiquei imaginando, quando eu li essa passagem, olha que maravilha, nossas orações vão acumulando, mas chega um momento que a taça de ouro enche. E olha o que Deus faz. Vamos só no capítulo 8 que você vai ver o que acontece. Mesma cena, mesmo trono, mesmo Deus, mesmo céu. Diz assim no versículo 3: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Olha como Deus responde às nossas orações. Chega um momento que o incensário, que a taça de ouro enche, que não tem como conter e nossas orações não serem respondidas. Vem fogo do céu para resolver nossa situação. Vem favor de Deus sobre nossas vidas. Vem vozes celestiais para nos encorajar. Amém? Amém. Amém. Vamos voltar lá para o capítulo 5. E João fica triste no capítulo 5. Ele fica triste porque é apresentado para ele. Digam lá e diz assim, né? No versículo 1: então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Então imagina um pergaminho, né, enrolado. E nesse livro, ambos os lados estavam selados com 7 selos. Tinham 7 selos, 7 lacres.
digamos assim: eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Esse livro, gente, que é o que nós vamos desvendar hoje, é um livro que contém os 7 selos, que cada selo, que cada momento revela acontecimentos da nossa terra, do planeta em que vivemos. Muitos já aconteceram e muitos ainda estão para acontecer. Mas aqui João ficou triste porque, bom, se não tiver alguém digno para abrir o selo, como a gente vai ver o que tem dentro? Se não tiver ninguém para abrir, como nós vamos entender o que está escrito lá? E no livro de Isaías 29, algo interessante acontece. Dá para a gente ver aí? Isaías 29, 10. Diz assim: o Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês que são profetas, cobriu a cabeça de vocês que são videntes. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, eles lhe disserem: leia. Se você falar para eles lerem, eles vão falar: por favor, e ele responderá: não posso, está lacrado. Essa passagem relata algo muito importante. Ninguém consegue ler ou saber do futuro. Se você tem o hábito de búzios, cartomante, já visitou vidente, cigano, quilemão, está tudo oculto para eles. Diz ali: vocês videntes, foi-lhe encobertos, eles não enxergam nada. Eles trabalham com probabilidades, eles trabalham com especulações. Eles vão lá, especulam, usam as palavras, usam alguma incorporação demoníaca que eles recebem ali e predizem alguma coisa. Aí os demônios saem ao trabalho: vamos fazer que isso aconteça, senão a gente fica em descrédito. Aí eles trabalham, mas basta um irmão, um servo de Deus, levantar a mão, orar, repreender, eles não conseguem cumprir a missão deles e caem em descrédito. Já vi muito isso acontecer. Se você quer saber sobre o futuro, só tem uma pessoa a recorrer, porque olha, você vai descobrir agora no versículo de número 5. O livro está lacrado, voltando lá para Apocalipse 5. 5:5. Então um dos anciões me disse, lembrando, João chorava, ninguém era digno de abrir o livro, ninguém podia saber o que estava lá dentro, o livro é referente ao futuro, e aí diz assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Se não fosse Jesus, nós não saberíamos nada sobre o futuro. Só Jesus é quem tem o poder de nos revelar o que pode acontecer na minha vida, na sua vida, não só de uma forma geral, como nós estamos aprendendo aqui, mas de uma forma peculiar e muito precisa acerca das nossas vidas. Amém? Amém. Sem Ele tudo ficaria oculto. Ele é o único que revela o Pai. Não existe outra maneira e nenhuma outra pessoa para se achegar a Deus. Religiões inúmeras que existem por aí, nenhuma vai conseguir revelar os mistérios de Deus. Amém? Então, vamos dar início aqui à minha apresentação. Thaís, obrigado pelo seu serviço. Vou desconectar você. Amém. Estão gostando, gente? Tá bom até agora? Amém. Agora nós vamos engrossar o caldo. Agora o caldo vai engrossar. A criançada está animada ali, né? Então, nós temos aqui o livro selado, né? Nós estamos nessa parte onde o livro está selado. Acho legal acender um pouquinho as luzes aí laterais, se alguém quiser acompanhar na Bíblia. Nós temos aqui
aqui o livro selado, mas quem abre o selo? Jesus. Jesus, ele abre o selo e revela o futuro. Lembra que eu falei no começo? Se a gente ficar toda hora botando o nosso amigo em xeque, sempre questionando, não vai ser saudável para o relacionamento. Sabe, gente, Jesus ele não se contradiz e ele não mente. Nós vamos fazer uma análise entre as menções que foram feitas em Apocalipse e as menções que foram feitas no livro de Mateus, palavras pelo próprio Jesus. Então ele não se contradiz, tá? Tenham isso em mente. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que no livro de Apocalipse, Jesus revela através desse selo, quando ele abre os selos, de forma figurada, em símbolos. E agora ele vai começar, e no livro de Mateus ele revela em palavras claras que todos nós iremos entender. Então o primeiro selo, Jesus abre, que está em Apocalipse 6, versículo 1. E ele abriu o selo e aparece isso. Consegue ler? Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. O Cordeiro é Jesus Cristo. Jesus ele está se comportando como um cordeiro, mas vai chegar o dia que ele vai se comportar como um leão. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Quando você lê essa passagem sem entender o que está por trás dela e sem pegar totalmente o contexto, você pensa que é Jesus. Você fala, pô, cavalo branco, cavaleiro, arco, pô, Jesus vai vir num cavalo branco, não vai? Coroa. Mas na verdade, gente, o primeiro selo Jesus revela em Mateus 24, 4. Se você quiser anotar para o seu próprio estudo depois, ele fala o seguinte: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro selo que Jesus abre. E o primeiro selo representa engano. Denorex. Parece, mas não é. Quem lembra dessa propaganda? É. Então, parece, mas não é. Eu não sei, vocês já viram o Henrique Cristo aqui na televisão? Ele é de Curitiba. Eu tive oportunidade de vê-lo algumas vezes andando na rua com uma procissãozinha de umas 20 pessoas que seguem ele, né? Umas meninas, tinha até uma menina na minha sala que frequentava a igreja dele e que era fiel, né? Ela, a irmã, a mãe, enfim, seguiam o Henrique Cristo. E interessante esse Henrique Cristo, que ele diz que eu sou Cristo, né? E ele se enquadra ali também. Cuidado, muitos vão vir em meu nome dizendo que eu sou Cristo. O Henrique Cristo é só um dos milhares de exemplos que eu vou dar para vocês. Então a gente vê aqui que minha mãe uma vez chegou para o Henrique Cristo e falou assim: escuta aqui, meu camarada, quem que você pensa que é? Ele falou: eu sou Jesus, sua fariseia. Nossa, que mal educado, disse minha mãe para ele. Quem gosta de coisa fake aqui? Gente, o meu cunhado, ele foi para a China a trabalho, irmão da minha esposa, ele trouxe um iPhone fake. Parece, mas não é. E você apertava no touchscreen, é aquela primeira geração, já tem um tempo isso, né? Era muita novidade aquilo. Quase ninguém tinha iPhone no Brasil, hoje bastante gente tem, né? E aí, no iPhone dele, para você apertar no negocinho para ir, você tinha que fazer uma força. Senão você tinha que pegar assim, bater com o dedão assim, ó, para o negócio entrar, para ir na internet, para ir não sei aonde. Sensibilidade zero, né? Ele ficou com tanta raiva que ele jogou no lixo e comprou um original. Então assim, ninguém gosta do que é fake. Agora, o pior de tudo é quando você passa a tua vida inteira acreditando num cavaleiro que se finge ser Jesus e não é, e você só descobre no final da sua vida. Imagina que decepção. Porque tem gente que acredita em algo que é mentiroso e é enganado a vida toda.
E Jesus nos alertou: muitos virão dizendo que sou eu. Mas na verdade Cristo não é o sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus não é Cristo. Cristo significa o quê? O ungido de Deus, o Messias, o caminho que leva a Deus. Quantas religiões nós vimos hoje dizendo que nós te levamos para Deus, nós te levamos para a paz interior, nós te levamos a uma vida melhor, nós te levamos a um contato com a sua alma, com a sua aura, com a sua não sei o que lá. Inúmeras religiões nós temos. E Jesus nos alerta: cuidado, que ninguém os engane. Parece, mas não é. Vocês já ouviram, inúmeras religiões, inclusive, tinha um cara que chamava reverendo, não sei o que lá, acho que é Boom, uma coisa assim. Ele conseguiu enganar uma multidão e eles cometeram um suicídio coletivo. Olha que loucura! E nós vemos pessoas se amarrando em bombas, matando outras pessoas, também acreditando numa mentira. E não precisa ir longe. Nós vemos pessoas acreditando em diversas formas de mentira. Na reencarnação, que é uma grande mentira. Desculpa se você acredita nisso, porque a reencarnação, ela invalida a morte, a cruz de Jesus e a ressurreição de Cristo e tudo que Ele fez por nós. Se você vai reencarnar, para que você precisa ser salvo por Jesus? Você mesmo se conserva ao longo dos milhares de anos. E se você reencarna, como é que você não tem memória? Como é que a sociedade não muda? Então existem muitos enganos e religiões por aí que servem para o quê? Para a pessoa se apegar a algo e não ir procurar a verdade. E não ir procurar o verdadeiro Deus e o verdadeiro Jesus que nos leva à presença do Pai. Quem já ouviu aquela frase? O cavaleiro branco, ele sai e ele diz assim: todas as religiões são boas, todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu essa frase? Todo caminho leva a Deus. O importante é seguir alguma coisa, não importa o que é, contanto que te faça bem. Frases clássicas do cavaleiro branco. O único caminho que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Não tem outro. E eu não estou falando de religião, porque tem gente em igreja evangélica que também não vai ao céu. Estou falando de andar com Jesus. Estou falando de caminhar com Ele, de compartilhar sua vida com Ele, deixar Ele trabalhar nas suas fraquezas e perdoar os seus pecados. Amém? Amém. Bom, se eu tenho dor de dente, adianta eu ir no ginecologista? Eu vou resolver o meu problema de dente? A Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A única solução para o pecado é Jesus. Você pode olhar que nenhuma religião fala de pecado. Você mesmo se conserta. Você mesmo vai melhorando. Sendo que eu nunca vou poder apagar meus pecados, por mais que eu melhore. Se eu tenho pecado, eu preciso de um Salvador, e o único que pode me perdoar é Jesus Cristo. Mas se você olhar as religiões por aí, nenhuma delas são cristocêntricas. Jesus até tem uma parte na religião. Eles pegaram os ensinamentos bíblicos, distorceram aqui, distorceram ali. O cavalo branco é super minucioso em distorcer as coisas, e aí surgiram diversas seitas e diversas religiões, mas que não levam a gente a Deus e nem ao perdão dos nossos pecados. O segundo selo, esse foi o primeiro, é o cavalo branco, que é o engano. Já vimos isso acontecer no nosso meio? Já aconteceu, já aconteceu? No capítulo 6, versículo 3, nós vemos assim. Deixa eu dar um tchan aqui. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu um outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada.
Esse cavaleiro, desse cavalo aí vermelho, ele veio tirar o que? A paz da terra. Nós vivemos num mundo de paz? Não. Há paz na nossa cidade? Não. Há paz na nossa nação? Não. Há paz no Oriente Médio? Não. Há paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Não. Há paz entre os israelitas e os palestinos? Há paz entre a Crimeia e a Rússia e a Ucrânia? Nós não vivemos num mundo de paz. Então Jesus contou isso para João nesse selo. E aí em Mateus 24, Jesus já havia falado desse mesmo assunto para os seus discípulos. E em Mateus 24, versículo 6, ele diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Deixa eu me dar alguns dados. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial e tivemos centenas de guerras regionais, principalmente no Oriente Médio. Nos últimos 55 anos, nós tivemos 250 guerras entre 1945 e 1996. Está batendo com o que Jesus disse? Sim. Em 1998, 45 países estavam em guerra naquele mesmo ano. O Cavaleiro Vermelho veio, tirou a paz entre os homens, houve discórdia, e hoje nós vemos muitas guerras, muitos rumores de guerra. Tivemos a guerra no Kuwait, que quase se tornou uma terceira guerra mundial. Me lembro dela, estava passando férias na casa da minha avó. E por aí vai muitas coisas trágicas que podem acontecer. Aí eles criaram a ONU, que é um exército, para manter a paz mundial, para que jamais guerras mundiais voltassem a acontecer. Mas você vê que não está tendo muito êxito, que a gente vê guerras em todos os lugares. Então o cavalo vermelho já veio? Já. Esse é o segundo selo, a guerra. Terceiro selo está no versículo 5 do capítulo 6, que diz assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Gente, quando você vai num funeral, que cor de roupa você usa? Preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Denário representa um dia de trabalho naquela época. Era 1 denário. Então imagina você trabalhar o dia inteiro e conseguir comprar só 1 quilo de trigo, Difícil isso aí, é recessão. Então o cavalo preto, ele representa em Mateus 24, 7, haverá fome e terremoto em vários lugares. Vamos focar na fome. Eu entrei no site da BBC News e eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa diz que a cada 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma criança morre de fome. E a gente vê fome aguda em lugares como a Etiópia, como a África. Eu me lembro de uma reportagem de um galpão gigantesco no Nordeste, com uma doação de comidas gigante, e todos eles lá apodrecendo. Eram comidas que deveriam chegar nas escolas públicas e não chegaram por corrupção ou birra de alguém. Então corrupção gera fome. Inúmeros containers que são doados, que vão para Filipinas, que vão para países pós-terremoto, pós-coisas, muitas coisas são extraviadas, muitas coisas não chegam por causa da corrupção.
toneladas de comida são desviadas. A gente já viu essas coisas aí acontecendo? Já. Então a fome está bem evidente, o cavalo preto tem feito a festa, não tem? Tá. Quarto selo. Cavalo preto, fome. Quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente. E o Hades, que significa o inferno, seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quarto selo, em Mateus 24, 7, Jesus repete: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos focar no terremoto. Esse é o cavalo amarelo ou pálido, né, de cor parda. Representa a morte. O nosso colega Douglas esteve no Haiti não muito tempo atrás. E no Haiti, você pode me corrigir, Douglas, se eu não estiver certo aqui no meu, na minha pesquisa, 220 mil pessoas morreram no terremoto do Haiti. 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas e muitas ainda estão em situações caóticas. Esse foi um dos mais recentes que nós tivemos. Mas em 1960 nós tivemos um muito grande no Chile, que nos próximos 3 dias matou muita gente porque os esgotos ficaram ao céu aberto, e uma tragédia porque não é só o terremoto em si que já mata um monte de gente, é a consequência nos próximos dias da contaminação e das muitas outras coisas que acontecem. Em 1985, no México, 20 mil pessoas morreram. Em 93, 28 mil pessoas morreram no terremoto. Em 95, no Japão, 5 mil mortes. E aí o mais recente foi 2010. E depois do terremoto, o que tem, gente? Em muitos lugares, tsunami. Nós tivemos um recente no Japão. Antes do Japão nós tivemos na Tailândia, nós tivemos na Indonésia. Eu tinha um amigo que estava na Indonésia, que correu com um monte de... deu entrevista até, inclusive. Eles subiram para o morro, evacuaram, levaram crianças. Foi uma coisa assim, sabe? Foi terrível, foi sessão terror. Amigo meu no Havaí também, estado de alerta, deu umas ondinhas fracas lá, mas chegou lá também. Enfim, em Lucas 21, versículo 25, diz que os homens ficarão perplexos com o bramido das ondas. Também fala desses tsunamis. Agora, o cavalo pálido, pardo, nós lemos aqui antes que ele também mata através de pragas, pestes. Vírus pode ser considerado uma peste, bactéria pode ser considerada uma peste. 1 em cada 40 africanos possuem HIV. Nunca tivemos tantas bactérias e tantos vírus como estamos tendo hoje. Malária, 50% da Uganda tem HIV. De 1 a 2 milhões de pessoas morrem de hepatite B todos os anos. E por aí vai. É ebola, é cólera, enfim, muitas outras coisas. A dengue hemorrágica. Então o cavalo pálido, o cavalo pardo ou amarelo, está visto, está solta? Quarto selo. Então, gente, esses 4 cavaleiros já foram liberados e nós já vemos o agir deles. E nós vemos aqui em Mateus 24, 8, que Jesus diz assim: tudo isso será o início das dores. Bom, se tudo isso já está triste, né? Mas não afeta todo mundo, né? Às vezes a gente consegue estar imune. Eu nunca vivi um terremoto, eu nunca vivi uma doença muito grave, uma peste, enfim, mas Deus nos avisa que algo vai acontecer que vai de fato envolver todos nós. E Ele deseja que a gente o quê? Se prepare.
Os 4 selos representam princípios das dores. Conforme essas coisas vão acontecendo mais, é igual a mulher que entra em contração para dar um parto. Ela está lá, vai fazer o parto natural, as contrações, ela começa, vai uma dor, depois demora bastante, vem outra contração. Quando o bebê está para nascer, as contrações são mais contínuas. E nós temos visto as contrações, nós temos visto os terremotos menos espaçados, nós temos visto guerras menos espaçadas, nós temos visto vírus novos, bactérias novas, coisas novas com menos espaçadas. Esses são sinais dos fins dos tempos. São sinais de coisas que estão como se fosse uma grávida prestes a dar à luz. O 6º selo representa o fim das dores, que é quando Jesus vai rasgar o céu. Nós falamos um pouquinho no culto passado. Nós vamos ter o que, gente? Um blackout. Jesus vai aparecer como um relâmpago rasgando o céu, e os que estão com Jesus, que se mantiveram firmes, vão subir com Ele. Os mortos vão ressuscitar, os mortos que morreram com Jesus no coração, e vão reinar com Jesus. Esse é o fim das dores, esse é o nosso alívio, é a nossa redenção. Mas antes dos fim das dores, nós temos qual o clímax? Qual selo vai ser o clímax? O 5º selo. Entre o 4º selo e o 5º selo, muitas coisas que já estão acontecendo são os anos dos martírios, onde cristãos são perseguidos. É gozado porque eu não ouço falar de budistas sendo perseguidos até a morte. Eu não ouço falar de espíritas morrendo e sendo perseguidos pelo que acreditam. Eu só ouço falar de cristãos. E estatísticas da Portas Abertas, que é uma organização não governamental, eles através de pesquisas, chegaram a uma conclusão que 105 mil pessoas morrem, 105 mil cristãos morrem todo ano em territórios onde impera o islamismo. É muita gente. É muito cristão. Entre 1900 e 1980, 26 milhões morreram martirizados. É muito cristão. Mas uma coisa acontece em meio à perseguição: a igreja cresce. Em todo o histórico, quanto mais perseguição, mais Jesus é pregado, mais pessoas aceitam Jesus, mais pessoas são salvas. Na China, entre 1966 e 1976, 100 milhões de pessoas se tornaram cristãos. Mas, gozado, né? Se você olhar o Mateus 24, Jesus fala do primeiro cavalo branco, ele fala do outro, do segundo cavalo, do vermelho, do terceiro, do preto, e ele fala do pardo em 4 versículos. Ele fala dos 4 cavalos. Quando ele vai falar do 5º, do clímax, a lista vai longa. Porque é a grande tribulação. Por que Jesus investiu tanto tempo para falar nisso? Porque realmente é importante. Jesus não é de desperdiçar palavras. Quem já leu Mateus, Marcos, Lucas, João entende muito bem disso. Mas aqui ele realmente gastou um tempo, porque de fato é algo muito importante que nós devemos saber. Amém? Amém. Então, eu vou ler para vocês aqui. No versículo 9 do capítulo 24. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá
o fim. Você sabia que ainda existem vilas, nações, lugares que nunca foi pregado o Evangelho? A partir do momento que todos esses lugares forem pregado o Evangelho, Jesus de fato vai voltar. Este é o Evangelho do reino. Será pregado em todo mundo como testemunha em todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível. O que é o sacrilégio terrível? O que é o sacrilégio no lugar santo? A igreja deve se preparar para isso. Jesus fala bastante nesse assunto do sacrilégio terrível. Legal, né? O computador travou de novo. Bom, vamos voltar para o versículo 1 aqui. No versículo 1 de 24, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Lembra que eu falei do sacrilégio no lugar santo? Tá, o que isso quer dizer? Boa pergunta, vamos responder. Na grande tribulação, nós vamos ter um cara chamado Anticristo. Você já deve ter ouvido falar dele, né? A Bíblia fala dele. E esse cara Anticristo, ele vai querer colocar uma marca em todas as pessoas, que a gente chama de a marca da besta. Você só vai poder comprar. Não precisa, não tem, só tem no computador. Ele vai colocar essa marca da besta nas pessoas. Você vai poder comprar ou fazer qualquer tipo de transação se você tivesse chip na sua mão ou na sua testa, enfim. E o que ele vai fazer, o grande sacrilégio, na verdade tem a ver com o templo. Acabei de ler aqui sobre o templo. Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra. Nós temos no histórico dos templos, né, o primeiro templo que foi construído em Israel foi um templo construído pelo rei Salomão. O rei Salomão construiu, o rei Davi, o pai dele, deu uma oferta alçada, 10 bilhões de dólares no dinheiro de hoje, para a construção desse templo. Foi construído um templo magnificente, uma coisa maravilhosa. Aí um rei tabacudo chamou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para vir conhecer o templo, mostrou toda a glória do templo, mostrou os artefatos de ouro. O rei Nabucodonosor estava conquistando todo mundo, falou, beleza, vou saquear esse lugar, vou destruir esse lugar. Ele foi lá, destruiu o templo do Senhor, roubou todos os utensílios santos que eram feitos sacrifícios a Deus e levou para a Babilônia. Não ficou pedra sobre pedra. Passou-se alguns anos, um rei chamado Ciro, que pela graça de Deus deu uma... Tá legal ali, né? Melhor ainda está por vir. Esse é um tema, gente, que é bem grande mesmo, viu? E não tem como fazer uma pregação de 20 minutos. Mas é interessante. Tá interessante, né? Tá. Então vamos lá. Então... O primeiro templo, Salomão, ele construiu, e aí Nabucodonosor destruiu. O segundo templo, no reinado de Ciro Persa, um homem chamado Zorobabel, ele foi usado por Deus, mobilizou a galera, e eles reconstruíram o templo do Senhor. Aí esse templo era o templo que estava em pé no templo de Jesus, que Jesus havia falado. Está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. E aí o que aconteceu? 70 anos depois de Cristo, um comandante romano chamado Tito invadiu ali, estava tendo uma briga ali que chama a guerra judaico-romana, tem nos livros de história. Esse camarada Tito foi lá e destruiu o templo de novo. E o templo onde eram feitos sacrifícios, onde Deus era adorado, onde havia o Santo dos Santos, foi completamente
destruído 70 anos depois de Cristo. Mas sabe o que está acontecendo agora, gente? Sabe o que tem no lugar do templo? Tem uma mesquita islâmica, mas de fato essa mesquita islâmica não está exatamente no local. O lugar onde ficava o Santo dos Santos, de acordo com os estudos feitos por pessoal de Israel, diz que ainda está ali, ao ar livre, ainda está ali, não tem nada em cima. E existe um projeto de uns camaradas, você pode procurar na internet nesse site, que chama The Temple Institute.org. templeinstitute.org. E esses camaradas, eles já tem o templo, toda a maquete, já tem todo em 3D, você pode ver o vídeo na internet, eles já estão com todos o blueprint, como é que é em português? Me fugiu a palavra. O que o arquiteto faz, o engenheiro, a planta, o projeto, está tudo pronto. A hora que eles tiverem a carta verde para construir esse templo, eles fazem muito mais rápido que o Edir Macedo demorou para fazer o templo aqui de São Paulo. Que ele fez a réplica também, né? Só esqueceram de avisar para ele que Deus não habita mais em templo, né? Feito por mãos humanas, ele habita em pessoas, né? Mas fica para outra. Então, aqui nós vemos o quê? Que chama The Dome of the Rock, a mesquita que foi feita do lado onde ficava o templo, e o Temple Institute, esse grupo de israelitas, eles estão com esse projeto, eles estão já treinando os sacerdotes, eles vão voltar a sacrificar animais, eles vão clonar os mesmos cordeiros que eram sacrificados naquela época. Ele está em andamento esse projeto. Assim que eles tiverem a carta verde, eles vão reconstruir o terceiro templo. E o que é o sacrilégio terrível? É o que a besta vai fazer. Vamos dar uma acelerada aqui para voltar onde parou. Seu grande tribulação, sacrilégio no lugar santo. Então, no templo vai ter o lugar do Santo dos Santos. O que o anticristo vai fazer? Vai colocar uma estátua lá. Vai falar, vocês não vão mais adorar a Deus. Ele mesmo vai ajudar o negócio a ser construído. Ele mesmo vai manipular para que aquilo aconteça. Construir o terceiro templo, nós temos que ficar de orelha em pé. Porque, de fato, a grande tribulação vai chegar. Porque ele vai colocar uma estátua da besta no Santo dos Santos e vai dizer, agora vocês não vão adorar mais a Deus, vocês vão adorar a estátua. E se você não adorar a estátua, você morrerá. A Bíblia fala que o anticristo fará sinais e maravilhas. Não siga sinais, viu gente? Não siga milagres. A Bíblia fala que os sinais que devem seguir aqueles que creem. Não você que deve seguir os sinais. Porque a gente fala, não, mas olha lá naquela igreja, vou lá porque lá tem um milagre. Você vai atrás de milagre, vai atrás de Jesus, amém? Amém. O anticristo fará maravilhas e enganará muitos. Eu li no livro de Daniel hoje de manhã algo surpreendente sobre o anticristo. Daniel foi um profeta que existiu muito tempo atrás. E ele fala aqui sobre o anticristo, dizendo assim, 8:23, não precisa abrir lá não, só presta atenção. No final do reinado deles, quando, isso foi um anjo que estava falando com Daniel, o anjo Gabriel, chegou para Daniel e falou assim, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Está falando do anticristo. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Ele se torna forte porque Satanás vai ajudar ele. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus. Apesar disso, ele será destruído, mas não por poder dos homens. Então ele vai ter um tempinho onde ele vai reinar, mas o dia dele está
contado, amém? Amém. Então a igreja deve se preparar para esse momento, porque ele vai perseguir a igreja, ele não vai tolerar que a gente adore a Deus, porque ele vai se considerar como Deus. Então olha o que fala também em 2 Tessalonicenses sobre esse camarada. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte. Tá ruim de ler ali, né? Está cortando. Não se perturbe facilmente. Não se perturbe facilmente, nem fiquem assustados, tá certo? Se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em uma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado para ir para o inferno. O perverso é o anticristo, ele está condenado para ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus, que é esse terceiro templo que vai ser construído. Então, quando você vê rumores de construção do terceiro templo em Israel, fique antenado. Lembre-se desse estudo. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Deus tem tudo no controle ou não tem? Sim. Coisas vão acontecer que não cabem ao nosso entendimento, mas nós temos que ter perseverança e confiança que no final tudo dará certo. Não existe história de Deus sem final feliz para aqueles que o amam. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade do que os poderiam salvar. Aqui ele está falando daqueles que rejeitaram Jesus. Vão ser destruídos pelo anticristo e o falso profeta. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. É muito melhor ser condenado pelo anticristo, é muito melhor você correr do anticristo do que você correr da ira de Deus que virá depois que o anticristo for eliminado e Deus for realmente julgar a terra. Nós vamos ver isso nas cenas dos próximos capítulos, que nós vamos falar sobre as 7 trombetas e o 7º selo, que fala da ira de Deus. No 6º selo é o blackout, Jesus vai arrebatar a igreja, nenhum de nós ficaremos aqui para ver e experimentar a ira de Deus. Amém. Então, já tem o modelo pronto, os ídolos das sociedades, ele vai colocar mais um lá. O anticristo fará sinais, maravilhas. Ou você adora o ídolo do anticristo, ou você vai morrer. E muitos de nós iremos nos manifestar contra o anticristo, e muitos serão mortos. Então é um momento da gente realmente estar firme com Jesus. O recado mais importante que eu tenho para você essa noite é que se você não se aliançar e estiver firme com Jesus, você não vai resistir nos últimos tempos. E a sua salvação é muito melhor do que o seu bem-estar com a sociedade. O seu nome escrito no livro da vida vale muito mais do que qualquer outra coisa que esse mundo possa te oferecer. O anticristo pode chegar para você e dizer: olha, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar fama, eu vou te dar prestígio se você ignorar o seu Deus e me servir. Vale mais a pena você dizer: olha, eu lhe agradeço tudo que você tem para me dar, mas eu não quero nada de você, eu escolho Deus. Nós não cantamos aqui? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A Bíblia fala que nós não temos como ter 2 senhores. Não dá para você ser cristão meia boca.
Não dá para você ser cristão 99% e 1% não. Porque quando chegar no momento de provação, você com certeza vai tender para o seu 1% e você vai entrar numa fria. Nós temos que ser fiel a Jesus até o ponto da morte. Ser cristão é coisa de marica? É para cabra macho e para mulher macho, não? Vamos ser marcados pela besta ou por Cristo? Por Cristo. Sabe quanto tempo isso... Sabe, essas coisas não estão demorando muito para acontecer, gente. Nós tivemos aqui uma palestra do Google Glass, e aquele óculos da Google, e o rapaz que fez a palestra, ele conhece muita gente que trabalha na Google, ele desenvolve ferramentas e aplicativos para a Google. Ele estava comentando, a Google já está trabalhando em chips, em coisas que vão ser usadas pela besta. Agora, quanto tempo vai durar essa grande tribulação? Jesus, ele fala que ele vai voltar, ele não vai passar da geração. Ele falou para a gente olhar para a figueira, né? Eu não vou poder explicar muito por causa do tempo isso. Mas a volta de Jesus está relacionada, ele faz uma simbologia com a figueira. Quando a figueira começar a dar os seus, a brotar aos seus ramos, não passará daquela geração. Muitas nações foram comparadas a árvores. Por exemplo, o Líbano era comparado ao cedro e Israel é comparado à videira. Israel se tornou uma nação em 1948. Não passará dessa geração. Existem alguns cálculos por quantos anos vale uma geração na Bíblia. Tem uma geração que é da genealogia de Jesus, que são de 50 anos. Existe uma geração que é feita uma contagem sobre o Salmo 90. Existe uma outra geração que é contada. Então tem 4 especulações que pode ser mais ou menos a volta de Jesus e sobre tudo isso que vai acontecer. A primeira era 1996, já aconteceu, descartamos essa opção. Temos mais outra que vai começando entre 2018 e 2028 até 2068. Então, estou fazendo esses cálculos, não tenho como mostrar aqui para vocês hoje, mas até 2068 não passa. Não dá para a gente dizer data ou precisamente, mas de acordo com os cálculos, pode ser muito antes que isso, como pode ser até lá. Mas Deus fala que nós devemos estar prontos, preparados, amém? Amém. Então nossa fé vai ser provada na grande tribulação. Mas enfim, quanto tempo durará a grande tribulação? É muito interessante o que acontece aqui sobre o tempo da grande tribulação. É que a Bíblia fala... No livro de Daniel, ele fala assim, Daniel 12, versículo 7, um homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou isso. Eu ouvi dizer jurar aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então aqui ele está falando, haverá tempo, tempos e meio tempo. O que isso quer dizer? Eu não estou com o slide aqui aberto, mas isso significa, cada tempo representa um ano. Você faz uma analogia entre Apocalipse e o livro de Daniel. E representa um tempo, um ano, outro tempo, outro ano e meio tempo, meio ano. Então serão 3 anos e meio de grande tribulação. 3 anos e meio, a interpretação que a gente tem bíblica dessa coisa. Mas tem uma promessa especial que eu vou terminar com essa promessa para você. Beleza.
E o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Ele está falando da grande tribulação. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus, no livro da vida. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão vida eterna, outros sofrerão castigo eterno e desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a quê? A fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Eu quero terminar com essa promessa de esperança. Porque Deus, ele tem uma bênção especial para aquele que ensina a palavra dele. Você que é mãe, a Bíblia fala: ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Você ensina o seu filho a palavra do Senhor e o caminho que ele deve andar. Olha o que Deus vai ter para você. Você brilhará como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Você que é um líder de uma célula, que é líder de um grupo na sua casa ou na casa de alguém que ensina a palavra de Deus, essa promessa é para você. Você que está se preparando para ser um pastor, para ser um pregador da palavra, essa promessa é para você. Você que compartilha a palavra de Deus a um colega de trabalho, você que abre a sua Bíblia, que aprende, que busca aprendizado para poder ensinar alguém, vai no hospital e consola alguém doente com uma palavra, essa promessa é para você. Todo aquele que ensina a palavra de Deus vai chegar um dia que brilhará como a estrela do céu e o seu brilho jamais se apagará. Então, se você começar a se preparar hoje, você vai me agradecer quando você receber isso de Deus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e terminar por aqui. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus. É um tema surpreendente, é muito rico em detalhe. Nós passaremos a noite toda